Bem-vindo ao nosso webinar da Abrafel. Eu espero que todos estejam escutando e ouvindo bem. Meu nome é Fábio Figueiredo. Iremos iniciar o nosso webinar agora às 9 horas. Eu acredito que algumas pessoas devam estar entrando e então eu vou subir a minha apresentação. Espero que todos estejam vendo. A proposta de hoje é nós falarmos sobre a identidade da Difeu no Brasil, quem somos, quantos somos e o que isso importa. Esse tema, na verdade, foi feito para explicar um pouco o momento que nós estamos vivendo e, e para explicar um pouco da Brafel. O que está acontecendo? Nós não fazemos há muito tempo webinários, a gente deixou de fazer há algum tempo, vamos retomar porque para poder explicar onde nós estamos nesse momento o nosso trabalho. Quem somos? A primeira parte desse tema nós somos uma comunidade 100%, nós somos uma ONG 100% comprometida com a causa da distrofia fácil-escapulohumeral. Trabalhamos 100% todos, toda a Abrafel, para essa causa específica. Participamos de reuniões, participamos de congressos, participamos de tudo, sem de doenças neuromusculares, porém, mais 100% na face capilar. A Abrafel, eu vou explicar nos próximos slides como ela foi, a história dela e o que a gente fez do dia que a gente iniciou até agora para nos prepararmos para esse momento. A gente sabe, a gente acredita na transformação que a gente pode trazer. Eu acho que o nosso papel é tentar trazer para o Brasil, que eu falo, a mesma tecnologia, a mesma informação, as mesmas medicações, os mesmos tratamentos, os mesmos protocolos que são feitos fora. E isso eu sei que pode trazer para o Brasil, não só para todos os brasileiros, um impacto enorme. Nosso foco é trazer informação, trazer o que está sendo usado e está funcionando fora do Brasil e para o Brasil. E isso hoje a gente vai ter três super apresentadores que trabalham com a gente na Abrafel, que estão no Hospital das Clínicas de São Paulo, e eles vão apresentar e explicar o que isso quer dizer. Então, a ideia desse webinar é explicar onde estamos nesse momento com a Abrafel, o quanto vocês, pacientes, são importantes, porque a gente está construindo uma história aqui do Brasil de distrofia fásico-capilar, e por isso que quem somos é uma coisa muito importante dentro desse contexto global. Do outro lado, temos quantos somos? Temos uma série de pessoas. A Abrafel, eu falo que é uma colcha de retalhos, porque tem gente do mundo inteiro, tem brasileiros, tem voluntários, tem colaboradores, tem membros, tem conselheiros, tem doadores regulares, e todos trabalhando para alcançar esse objetivo, que é trazer o tratamento e trazer a medicação para o Brasil, assim que ela estiver disponível fora do Brasil. E com isso a gente está impactando com essa forma de trabalhar não só todos os pacientes, como também direta e indiretamente os pacientes, mas também os médicos, os hospitais, com toda a informação que a gente consegue captar fora do Brasil. E por que importa? Por que isso importa? Porque a gente sabe que isso pode mudar no médio e longo prazo, trazer um impacto enorme não só para todos, como também para a sociedade. A gente sabe que o tratamento pode trazer melhorias para todos os pacientes, trazer uma recuperação, uma melhoria de vida, e por isso que a gente está trabalhando e acredita nisso, porque isso globalmente todos acreditam que uma medicação, e a gente tem exemplos aí do Xene, de outras que já chegaram antes da nossa medicação, que estão fazendo diferença. Então, a ideia
todos nós trabalharmos juntos. A ideia é compartilhar um pouco, vai ser um webinar não longo. Eu acho que a gente quer explicar o que que a gente está fazendo no sentido para construir essa base aqui no Brasil. A base no Brasil para nós nos prepararmos para quando essa evolução chegar. Então, com isso, eu queria só dizer por que esse tema de quem somos, quantos somos e por que isso importa. Importa porque nós acreditamos que muito em breve a gente vai ter evoluções, a gente participa ativamente de todas as reuniões que tem hoje, falam sobre o que está vindo de evolução e as coisas estão evoluindo de uma maneira muito, vamos dizer, boas e evoluindo rápido. Então, a gente, por isso que isso importa, e nós iremos precisar muito de vocês, toda a comunidade da advocacy que eles falam, de todos os pacientes entrarem dentro dessa jornada que é buscar mobilizar o mundo para trazer a medicação para o Brasil. Tá bom? Então, eu vou para frente. Quem que vai apresentar hoje? Sou eu sou o cofundador e presidente da Abrafeu. Aí teremos a doutora Cristiane Moreno, diretora médica e pesquisa científica da Abrafeu e líder do projeto MOVE no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela vai apresentar em 20 minutos, vai ser super sucinto, mas ela vai apresentar o que nós já estamos fazendo desde junho desse ano. A gente começou já o primeiro estudo no Brasil de face capilar, o primeiro estudo e um estudo já ligado ao pessoal dos Estados Unidos. Ela vai explicar com mais detalhes. Doutor Felipe de Paz, que também é um médico do projeto MOVE, que está nos apoiando, nos auxiliando. Então, ele vai explicar exatamente quais são as métricas, como funciona, o que a gente está trabalhando, quais são as nossas direções. E a doutora Clara também, Gontijo Camelo, que também é da pesquisa científica da Abrafeu, trabalha com a Abrafeu, e também médica do projeto MOVE, dentro das clínicas, ela vai trazer um pouco mais de contexto do que está acontecendo, como está acontecendo, e algumas novidades que ela vai trazer de informação que ela está buscando junto com toda essa equipe maravilhosa. E tem muito mais gente envolvida dentro dos hospitais clínicas que estão apoiando esse projeto. Então, na verdade, são 3 pessoas, mas teriam inúmeras pessoas dentro desse para explicar. Depois você vai ter perguntas e respostas e tem a doutora Cristiana Figueiredo, que irá nos ajudar com perguntas e respostas. Pelo chat, vocês podem efetivamente mandar as perguntas, ela vai tomar nota, e com isso, no final, a gente vai ter um tempo aí, 30 minutos para ser usado para poder responder tudo que vocês tiverem de dúvidas e etc. para frente, tá bom? Então, vamos embora. A gente tem alguns 5 componentes necessários para avançarmos com o projeto. Quais são os componentes? Investimento e pesquisa. E aí, isso, na verdade, hoje a gente está com a FSD Society, que investe mais de 30 anos, e a gente é membro, nós somos membros da FSD Society, que hoje nos ajuda no projeto. Aí temos indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, para participar de uma região, ela precisa ter interesse para investir em pesquisa e estudos de medicamento. Então, o que a gente está preparando no Brasil? Esse é o item, até eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, são 5 componentes. O que a indústria farmacêutica precisa? Ter um banco de dados. Então, entra a primeira parte importante do webinar. A gente precisa ter e aí entra o projeto que vocês vão entender na linha do tempo da Brafel. Na hora que a gente busca, a gente desenvolve um sistema de dados. A gente busca o paciente para entrar dentro do mapeamento genético que a gente está fazendo, para buscar criar um banco de dados, informações, vamos dizer, para a região, para que a indústria farmacêutica veja e observe que há uma oportunidade naquela região. E aí eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. Então, a indústria farmacêutica, ela entra no Brasil na hora que ela começa a ver a consistência de pacientes, de estudos científicos, de estudos de pacientes, de informações de DNA, que eu vou explicar um pouco mais para frente como é que se faz isso. Infraestrutura. Infraestrutura, aí entra instrumentos, equipamentos locais que auxiliam na medicação, diagnóstico,
de evolução dos pacientes. Exemplos do teste de DNA que a gente conseguiu fazer há um tempo, equipamentos de ressonância magnética, etc., que a gente conseguiu também faz algum tempo, faz 2 anos, basicamente, que a gente conseguiu. E esse ano, especificamente, a gente conseguiu trazer uma ressonância magnética com alguns parceiros para trabalhar no Brasil, que é dentro do padrão de protocolo mundial para medida da face escapulohumeral. Então, a gente tem três componentes: investimento, pesquisa, que infelizmente isso vem de fora. Indústria farmacêutica também tem indústrias que são multinacionais, que estão no Brasil, que elas podem se interessar, e infraestrutura, que a gente já tem alguma parte montada. Infraestrutura hospitalar. E daí são médicos, cientistas, pesquisadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais para seguirmos, utilizar os protocolos utilizados em outras regiões. Aí entra que a gente vai explicar com maior detalhe, que é o pessoal que entrou. A gente fez um acordo há 2 anos com o MUV, que é uma universidade de Kansas, que é hoje a universidade que basicamente faz com que todos os protocolos mundiais de estudos científicos, de testes clínicos de medicação, são treinados por eles. Então, aí, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, a gente fez um acordo e o Hospital das Clínicas, liderado pela doutora Cristiane Moreno, ela preparou, treinou, participou de todas as reuniões, toda a estruturação do que precisamos ter de informação para ter o paciente dentro do protocolo, dentro das informações que são necessárias para um futuro clinical trial. Então, hoje, nós somos no Brasil, e aí eu vou mostrar mais para frente, já estamos dentro do hospitais ou regiões do mundo que estão preparadas para receber testes de medicações, etc., que é o Network Global de Face Escapulohumeral. E, por último, a participação dos pacientes. A gente tem criação de banco de dados, não apenas para o mapeamento ou estudo clínico, mas também desenvolvimento de tratamento futuro. Quando a gente começou há 2 anos atrás o mapeamento de pacientes, que foi via Teleneumo, que também é uma parceria, por isso que eu disse, a Abrafem é uma colcha de retalhos, o mapeamento genético com DNA que a gente disponibilizou para quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, efetivamente dá de graça. A gente subsidia, a Abrafeu com doação via camiseta, etc. A gente consegue doar. Então, a participação dos pacientes é fundamental e agora mais do que nunca. Isso a gente vai explorar bastante hoje, porque nós precisamos ter um banco de dados para trazer para o estudo científico que está sendo liderado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e para montar esse banco de dados, porque com esses 5 componentes nós efetivamente conseguimos trazer o Brasil para dentro dos projetos mundiais de desenvolvimento de medicação e tratamentos para a face escapulohumeral. Ou seja, nos últimos 5 anos da Abrafeu, nós trabalhamos intensivamente, e aí eu até ponho embaixo o quanto nós investimos e trabalhamos na Abrafeu com projetos específicos, projetos que já foram feitos há muito tempo, projetos que foram feitos recentemente, para endereçar esses temas. Então, investimento em pesquisa, a gente fez 4 projetos que eu vou te mostrar no próximo slide, explicando o que nós fizemos para conseguir trazer o investimento em pesquisa para o Brasil. Ou seja, como é que a gente conseguiu? A gente fez 4 inserções, que eu vou explicar no próximo slide, para conseguir isso. Indústria farmacêutica, a gente tem uma inserção que a gente está fazendo mais para frente, que agora que a gente está mais estruturado, é convencer, trazer uma indústria farmacêutica para nos ajudar no projeto. Infraestrutura, na verdade, a gente fez 4 projetos para endereçar a infraestrutura. Como é que a gente montou, o que a gente fez, eu vou explicar no próximo slide. Infraestrutura hospitalar, a gente fez 6 projetos específicos nesses 5 anos para endereçar isso. E participação de todos os pacientes dentro do projeto, a gente fez 3 projetos específicos e também foram feitos há muito tempo. Então, é uma versão extremamente resumida do que efetivamente nós temos que fazer e o que nós fizemos para evoluir como a gente está evoluindo na Abrafel. Vou passar para o próximo slide.
Isso aqui é uma linha do tempo que, na verdade, eu explico desde a abertura, que foi o Estatuto, até 2021. Então, endereçando na linha nos cinco componentes, a gente começou com o DNA de baixo custo, que a gente começou pela Universidade de Nevada, a gente fez um acordo com a Universidade de Nevada para fazer o teste de DNA, e a gente conseguiu, nesse mapeamento genético, a gente conseguiu, junto com o genoma da USP de São Paulo, eles consolidam, a gente tem um projeto que nos ajudam, e também tem um projeto Constelação. Ou seja, em 2021, nós desenhamos a primeira base de dados, que é para saber como nós temos os pacientes que não têm o diagnóstico definido, nós percebemos que sem o diagnóstico a gente talvez não conseguisse evoluir. E aí nós desenvolvemos o primeiro projeto para ter um DNA de baixo custo. E depois disso, no final de 2021, na verdade, não foi no final, foi junto com todos os outros projetos, a gente desenvolveu o projeto Constelação, que são médicos que nos apoiam no Brasil para pegar para pegar os pacientes, mandar o sangue para aqui para a USP, e aí a gente trabalha com sangue e aí depois mandamos para fazer o exame fora do Brasil. Em 22, eu entrei junto com a Brafeu para ser um diretor do World FSD Alliance, que é uma associação global, são 34 países que trabalham para compartilhar conhecimento, informações, e, na verdade, foi muito importante porque isso nos trouxe a possibilidade da Abrafeu participar de reuniões globais, reunião com indústrias, e com isso a gente conseguiu buscar informação do que nós necessitaríamos naquela época para fazer, para alcançar o mundo, ou seja, alcançar os países desenvolvidos para trazermos a Brafel no mesmo passo. Depois a gente fez um acordo, foi quando eu conheci a doutora Cristiane, com os hospitais clínicas, a gente discutiu a possibilidade de começar no Hospital das Clínicas uma parceria para estudos de distrofia fascial pulmonar. Imediatamente, ela e toda a equipe aceitaram e nos apoiaram. Então, em 2022, nós começamos essa parceria, essa construção dessa obra, que hoje vocês vão entender mais para frente como é que ela está. E, não há um tempo, a gente conseguiu para arrecadação de fundos, porque a gente tem uma necessidade de arrecadação. A gente fez uma parceria com a Trackfield de 20 camisetas. Eu coloquei isso aqui muito mais, porque hoje nós temos ainda a venda de camiseta. Eu estou com uma delas. Essa camiseta, na verdade, é um valor que eu falo, não é um valor alto, mas a gente vai colocar agora nas redes de comunicações para ver se a gente consegue vender no final do ano para dar de Natal, presente de Natal para todo mundo, porque a gente tem bastante camiseta para vender. E essa camiseta, na verdade, ela diretamente proporciona para as pessoas que não têm recurso para fazer exame de DNA para subsidiados. Então, hoje, nossa forma de arrecadação, vamos dizer, perene, a camiseta Arkenfield. Em 23, aí eu tive a sorte de, junto com o doutor Acari, que é o nosso grande mestre, grande, vamos dizer, idealizador da Abrafeu, que nos ajudou a abrir a Abrafeu. A gente conheceu o Instituto Pedro Molina, por intermédio do Carlos, e a gente começou o projeto Telenemo. O Telenemo é um projeto, foi o primeiro aplicativo móvel registro de pacientes para doenças raras. A gente demorou um tempo, mas o projeto de 23 ele florou, evoluiu bastante. E o Telenemo é de uma importância enorme, porque nessa época a gente estava à frente do tempo, porque hoje no mundo o mundo está buscando informação. Então, o Telenelmo é disruptivo no sentido dele vir antes do tempo. O Instituto Pedro Molina fez um investimento lindo, maravilhoso, porque eles queriam ajudar, e eles fizeram um projeto que não vai ajudar, mas não é uma doação momentânea, é uma doação para a história, porque informação organizada necessita-se de organização, de segurança, etc. E o Telenemo trouxe isso para nós da Brafê para o Brasil. E 23 é que eu falo num congresso que eu vi lá
na verdade, na Itália, a gente começou as discussões com o pessoal da Universidade de Kansas e começou a discussão do projeto MOVE, e aí entrou a nossa discussão, o HC, que a gente tinha feito a conversa em 22 com o pessoal da Universidade de Kansas, em 23 a gente começou a construção da obra para fazer esse estudo MOVE dentro do Hospital das Clínicas. Ao mesmo tempo, nessa mesma reunião, quando eu estava lá na Itália, iniciou um projeto Mercury, que eu vou explicar com mais detalhes nos slides à frente, que é um projeto mundial que busca colocar todos os países dentro do mesmo, vamos dizer, do mesmo passo, todos estarem na mesma condições de receber o tratamento. O que quer dizer isso? O projeto Mercury hoje são 10 países no mundo, a gente faz parte desses países. Eu participo 2 vezes por ano nessas reuniões do projeto Mercury. O que é importante para nós do Brasil e da Abrafel? Porque o projeto Mercury é de suma importância para entender o que está acontecendo. Lá é discutido as evoluções de todos os países desenvolvidos, né, que estão à frente do Brasil, Europa, Estados Unidos, e com isso a gente consegue visualizar quais são as áreas que a gente precisa investir, quais são as áreas que a gente precisa crescer. Então, o projeto Marco é muito importante. E a compatibilidade de ressonância e outros estudos, a gente também, nessa mesma reunião, a gente fez 2 parcerias com a ANRA, que é uma máquina de ressonância magnética que já chegou no Brasil, chegou agora esse ano no Brasil, 24, mas já temos. E a gente conseguiu fazer, a doutora Cristiane conseguiu fazer uma parceria esse ano. A gente tem aí 2 parceiros para entrar com a gente, para fazer, no caso de evolução de um estudo clínico, a gente tem condições de fazer isso. E a Bionics, que é um mecanismo, como é que eu posso dizer? Um device que nos ajuda a fazer toda a fisioterapia do paciente de para fisioterapia. Aí a gente entrou no projeto MOVE. Nós assinamos o projeto MOVE no início na verdade, no final do ano passado, de 2023 para 2024, e aí nós somos, que eu falo, fora do eixo Estados Unidos e Europa, o Brasil, graças ao trabalho aí do Hospital das Clínicas, entrou, o único país fora do eixo, fora a Austrália, que está dentro desse estudo mundial. Então, hoje nós fomos parte do grupo mundial de estudos para pacientes de fase capilar dentro dos protocolos mundiais. Iniciamos o projeto MOVE em junho desse ano de 2023, e esse ano, final desse ano, até dia 18, que foi semana passada, eu estou trabalhando bastante para tentar colocar a Abrafel dentro do Pronas, porque o que nós estamos fazendo no MOVE, a gente quer buscar fazer em outras regiões do Brasil para estender o estudo que a gente está fazendo dentro desse projeto, porque eu sei que isso vai trazer. Para 2025, a gente quer manter o estudo de história natural dos pacientes, da DIFEU, nos hospitais clínicas. A gente precisa, e aí é importantíssimo vocês entrarem no Telenemo. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Eu vou colocar mais para frente. A arrecadação dos fundos para estudos é que a gente vai trabalhar esse ano. Eu já estou indo agora de novo para uma reunião em dezembro para buscar mais arrecadação, mas é fundamental a participação de todos os pacientes, quem conhece a empresa. Nós temos o CISP, temos vários outros mecanismos para doação, temos doações regulares, é o que sustenta a gente. Mas a gente vai ter que buscar mais para o ano que vem para continuar essa jornada. Buscar aumentar vendas das camisetas e acordos de doações com empresas. A aproximação da indústria farmacêutica, que a gente vai agora começamos já esse ano, mas vamos fazer mais. A gente começou na reunião que teve nos Estados Unidos em junho. E hoje a gente vai avaliar, a doutora Clara vai explicar um pouco de pacientes menores de idade portadores de FeU. Isso aí é uma frente nova que está começando globalmente e a gente vai começar. Então, o que eu quis mostrar é o seguinte: os componentes e a Abrafeu, o que foi feito. Se vocês lembrarem, todo o trabalho que nós fizemos foram para endereçar esses 5 componentes. Tudo que foi feito aqui endereça e traz consistência para
a evolução do projeto e tem dado certo. A gente conseguiu evoluir bastante. Óbvio que temos muitos a fazer ainda, tem muitos desafios pela frente, mas a gente conseguiu evoluir bastante. Próximo slide. Isso aqui eu vou um pouco mais rápido. Na verdade, quem não fez NA, isso aqui é um projeto que a gente tem pessoas no Brasil que nos apoiam, que mandam, tiram efetivamente. Se você está em alguma região, a gente consegue buscar de uma maneira, ou com o seu próprio médico, se você não está dentro desse projeto, a gente tem aqui o pessoal do Genoma que nos ajuda. Então, você pode entrar em contato, até aqui o e-mail, que é o dúvidasmapeamentogenético@gmail.com. Se você mandar um e-mail para esse endereço, você vai poder conseguir mandar conversar com a Márcia. A Márcia vai te ajudar a entender o que que você precisa fazer para conseguir da tua região, sem precisar vir para São Paulo. Aí manda o seu sangue para o genoma estratifica, é extraído do sangue periférico, aí consolida, manda. O tempo não é um tempo curto, é um tempo longo, porque a gente tenta, para reduzir custo, a gente consolida 50 exames ou algum número similar, próximo a 50, para mandar de uma vez só. Aí vai para os Estados Unidos, demora lá também e depois retorna. Aí o genoma manda individualmente para o seu médico e para você, paciente, para receber a confirmação, a não confirmação do exame. Entenda que todos os exames são necessários, uma solicitação médica do médico neuromuscular. A gente não faz exame sem essa solicitação com a indicação de face capulunar. Então, é necessário ter essa informação. No teleneumo, temos, que eu falo, é necessário, a gente pede para você se inscrever para fazer o mapeamento genético, a gente pede para você também se cadastrar dentro do Teleneumo. Ou seja, hoje no Teleneumo, na verdade, ele é extremamente didático. Eu coloquei algumas fotos aqui, mas você hoje pode baixar para o seu celular, você pode baixar ou no Google Play ou no Apple. Você tem aqui o endereço de como fazer. Eu coloquei aqui o www.brafeu.org.br, projeto DNA. Se você entrar, você vai ter, você clicando, automaticamente você está entrando, e aí ele é autoexplicativo. E caso você tenha alguma dúvida, entra de novo no e-mail dúvida mapeamentogenético.gmail.com e aí a gente ajuda você a resolver suas dúvidas caso haja de como entrar dentro do Teleneumo. Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu falei, hoje a gente tem, nós entramos dentro desse membro, nós somos membros, primeiro país fora do eixo, que eu falo, do primeiro mundo, que entra dentro desse estudo. Esse aqui é todos os países que são membros para estudos da distrofia fáscica caprumeral e graças ao apoio do pessoal, que eu falo, do HC, da doutora Cristiane, Clara e equipe, todo o Felipe, etc., a gente conseguiu mostrar que a gente tem capacidade e competência. Isso aqui foi uma vitória enorme no final do ano passado, e isso é importantíssimo. E a gente está agora, que eu falo, é um projeto que vai demorar 3 anos para a gente acompanhar o paciente. Ela vai te dar mais detalhe, mas de qualquer forma, isso foi a primeira reunião que eu tive na Brafel em 2018 ou 19, eu acho que foi 18, foi uma reunião na França. Eles perguntaram para mim qual que era o meu maior objetivo. Eu falei, colocar o Brasil no mapa. Demorou quase 5 anos, a gente conseguiu colocar o Brasil no mapa. Então, foi uma vitória, porque naquela época eles nem sabiam onde está o Brasil no mapa mundi, porque não havia nenhuma informação do Brasil. Então, isso pessoalmente foi uma grande vitória minha e da Brafel, porque a gente entrou dentro do eixo mundial da distrofia fáscica capulunar. E aí agora entra o projeto Mercury. Qual o objetivo? O objetivo desse projeto Mercury é importantíssimo, porque é tratamento para todos os pacientes. A gente faz parte de uma rede global que quer trazer o tratamento para todos os pacientes. Então a gente tem que educar, envolver, ativar, educar os médicos, desenvolver recursos clínicos, registro de pesquisa, advocacy, que é o paciente e recursos. Ou seja, essas são a base de todos os lugares do mundo para uma associação. Então, a gente tem que ter, que eu falo, encontrar os outros pacientes, reunir pessoas, fornecer informações, comunicar.
A gente tem que desenvolver médicos. Uma das coisas que a evolução está de um jeito que hoje, todos os lugares, a gente está buscando atrair médicos neuro para efetivamente trabalhar com a distrofia fáscica capilar, porque tem vindo muito tratamento à frente. Então, talvez eles tenham um receio de faltar médicos suficientes para ajudar a gente a desenrolar. Criar registro, diretrizes, cuidados, educação e preparar para o teste. História natural, centro de capacidade de edificação, aumentar a rede de pacientes e diretrizes de cuidados. Isso, quanto história natural, a gente já está fazendo isso aqui no Brasil com o HC. Centros de capacidade, o HC faz, e a gente pode estender isso para outras regiões, e aumentar a rede de pacientes, que é o telenema, o cadastro e o diagnóstico do paciente que a gente já falou aqui nos slides anteriores. E grupos de trabalhos. Então, uma que ainda não estamos nessa fase ainda, que é a economia da saúde, ir para os órgãos do governo, as agências, envolvimentos reguladores e estratégia como financiar. Uma das coisas que globalmente também é uma dificuldade é como financiar o tratamento para os pacientes, e isso é discutido de uma maneira um pouco mais aberta do que nós temos aqui no Brasil, mas a gente ainda está um pouco distante disso. E o que é o Projeto Mercury? Na verdade, é um projeto que eles estão buscando, e aí eu gostaria de entregar para eles, a gente conseguir alcançar, conseguir ter 1.000 pacientes dentro desses 10 mil que eles querem. Eles querem a cohort. Cohort é uma parceria com todos do mundo para ter de 8 a 10 mil pacientes prontos para ensaios clínicos e bem caracterizados até 2025. Ou seja, se nós conseguirmos fazer o que a gente vai discutir hoje até 2025, isso vai nos colocar dentro mais um passo à frente no mapa do mundo. Expandir e otimizar a infraestrutura global de ensaios clínicos, isso a gente, graças ao hospital que eu falo, clínica, já estamos dentro. E remover barreiras que retardam e atrasam o acesso dos pacientes a terapias aprovadas, que é o que a gente está fazendo. Então, na verdade, a gente tem os 3 itens, a gente já está trabalhando, e implementar uma estrutura operacional para a sustentabilidade. Aí entra a Brafel, que tem que ter organização, estrutura e gestão para conseguir fazer tudo isso funcionar de uma maneira plena. Aqui está o endereço dele, se vocês tiverem mais interesse, é o Project Mercury, fshd.org. Lá você vai ter todas as informações relacionadas ao que é o projeto, muito mais dados. Isso aqui é um resumo do resumo. Então, basicamente é isso. Eu acho que agora a ideia da minha introdução é mostrar que temos a estrutura, temos, que eu falo, a estrutura para suportar a evolução do que a gente, da onde a gente quer chegar, e a gente precisa agora de vocês, pacientes que estão nos escutando, estão nos vendo aqui agora, ajudar a divulgar essa notícia de todos para se cadastrarem no Telenelmo, entrarem, fazerem seus exames. Por quê? Com essa base de dados, já a doutora Cristiane vai explicar, a gente vai conseguir evoluir um pouco mais. Mundialmente, o que é corrente é que vamos precisar de bastante informação em pacientes nesse próximo ano de 2025. E é para isso que a gente está fazendo esse webinar, e é por isso que a gente. Por que que isso importa? Essa é a última pergunta da abertura do webinar. Então, eu vou agora passar a palavra para a doutora Cristiane. Eu vou sair daqui, e agora é com ela e eu saio. Doutora Cristiane, a palavra é sua. Muito obrigada. Um bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom participar. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui. Isso. Eu preparei alguns slides, eu não vou falar muito. Eu acho que o nosso objetivo aqui é responder dúvidas, é responder as perguntas. E espero que a gente consiga bem isso. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá funcionando com o compartilhamento? Tá bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Moreno, eu sou médica, eu sou neurologista, especializada em doenças neuromusculares e neurogenéticas. E hoje uma das minhas frentes de pesquisa é a face escapulohumeral,
Eu estou aqui na Universidade de São Paulo, na USP São Paulo, e no Hospital Santa Marcelina, junto com uma equipe fora do comum, né? Que é o que eu espero que vocês conheçam um pouquinho deles hoje. E eu queria falar um pouco sobre o nosso papel, né? Hoje é puxar um pouco a responsabilidade para a gente e ver o que que a gente pode fazer para melhorar. Então, o que são estudos clínicos, né? Então, todo mundo fala, eu quero um estudo clínico, eu quero participar, e a gente fala, estudo de história natural, não é estudo de história clínica, não é isso. Que coisa é essa? Estudos clínicos são também conhecidos como ensaios clínicos ou pesquisas clínicas, são investigações científicas que avaliam a segurança e eficácia de tratamentos e medicamentos em seres humanos. Não estamos falando de opinião de blogueiro, opinião ali do vizinho, opinião de nada disso. A gente está lidando com uma doença séria, com uma doença rara. Então, eu preciso ter certeza sobre aquilo que eu estou fazendo. Ou melhor, eu preciso estar mais próximo de, de, de algo que seja consolidado, porque a pesquisa erra, né? A gente falha. Só que a gente tem que tentar acertar mais. Esses estudos clínicos, então, eles confirmam o mecanismo de ação de algumas medicações. Então, eu tento entender melhor como que essa substância funciona no corpo de uma pessoa que tem a doença e no corpo de uma pessoa que não tem a doença. Elas identificam os possíveis benefícios que essas medicações podem trazer e também os possíveis malefícios que ela pode indicar. Identificam, então, os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Possibilitam a oferta de tratamentos ainda não disponíveis. Então, às vezes, eu pego uma doença, eu pego um composto que é utilizado para outra doença e testo e vejo que naquela outra doença ele também funciona. Ou testo e vejo que aquilo que funciona para todos os tipos não funciona para aquele tipo exatamente que eu estou estudando. Por que os estudos clínicos são tão importantes? Para a proteção do paciente, para que a gente pare de indicar coisas sem evidência que podem prejudicar o paciente e que podem, na verdade, atrapalhar a evolução natural de tudo, né? Então, eu costumo contar que a minha mãe, que ela vem do interior de Minas, quando as crianças tinham hepatite, na época delas, eles faziam chá de uma planta que chama unha de gato. Olha só, essa planta é extremamente hepatotóxica, extremamente, ela agride o fígado. E todo mundo tinha uma muda ali no quintal. Então, esse objetivo de se estudar uma medicação, mesmo que seja natural, que seja isso, é no sentido de tentar proteger o paciente de uma abordagem que, ao invés de ajudar, eu posso atrapalhar. E essa abordagem, ela também é necessária para evitar gastos desnecessários com medidas não eficazes. Hoje, no Brasil, a gente tem medicação aprovada, caríssima, que não funciona. Depois de aprovada, é dificílimo retirar algo do mercado. E aí a Clarinha ela vai falar mais a respeito disso. E, teoricamente, os estudos clínicos são os seguros, eles são desenhados para serem seguros, principalmente aqui no Brasil. Então, eu sempre brinco, qual que é a o pessoal fala, eu não aguento a Anvisa, eu não aguento isso, ela só atrapalha. Nós temos uma legislação que ela acaba sendo tão protetiva ao paciente, tão protetora ao paciente, que ela atrapalha avanços de pesquisa em fases iniciais. Então, a gente tem os dois lados ali da moeda. Eu não posso pagar para paciente igual eles fazem lá nos Estados Unidos. Ou seja, a população que é vulnerável, ela entra em estudo clínico para ela receber aqueles reporte financeiro. Aqui isso não é possível. Então, existem algumas coisas que a gente faz e que tornam os estudos clínicos que são realizados aqui mais seguros do que em algumas outras regiões. Só que atrapalha, é caro. Laboratório não gosta disso.
como um centro consegue fazer parte de um estudo clínico, né? Aí entra assim, como que eu faço para colocar o HC dentro de um estudo clínico? Eu não decido tudo, mas eu preciso ser atraente para os laboratórios que estão estudando uma determinada substância. Nossa, atraente, como assim, né? Como que um hospital, como que um grupo de pesquisa é atraente? Gente, é igual empresa. A primeira coisa, eu preciso mostrar resultado. Eu preciso mostrar que eu dou conta de fazer o estudo. Eu preciso mostrar que eu tenho estrutura para que, se algo der errado, eu proteja esse paciente. Então, é assim que funciona. O primeiro passo, como que eu sou atraente para receber um estudo clínico? Tendo os pacientes, obviamente, né? Então, e eu preciso entender os pacientes que eu tenho. Não basta eu pegar lá no prontuário, eu puxar ali num CID, eu tenho 50 face escápula aqui no sistema. Eles estão acompanhando? Quando que eles passaram? Qual que é o perfil clínico, sexo, idade de início da doença? Eles estão andando, eles não estão andando? Eles têm suporte ventilatório, eles não têm? Eles fazem físio ou não fazem? Eles querem participar aqui do estudo clínico, né? E se eu tenho um grupo de paciente que me fala, não, eu não quero. E aí? Eu tenho os pacientes? Eu não tenho. Então, eu preciso antes entender o grupo de pacientes que eu tenho ali na minha instituição. Eu preciso entender sobre a doença. Eu preciso entender qual que é a frequência que eu preciso ver esses pacientes. Eu preciso entender qual a estrutura necessária para cada estudo. Então, esse estudo que a Fulcrum estava fazendo, ele precisava de algumas coisas que a gente não tinha aqui no Brasil, né? Que é o Reachable Workspace, que é um negócio que mede a amplitude. A gente não tem a tradução. Então, eu não tinha todos os equipamentos necessários para participar de um estudo daquele. É claro que quando o laboratório ele quer muito um local, ele ajuda a dar essa estrutura. Só que quando ele já pega um local em que eu já tenho as coisas que eu preciso, é muito mais fácil para eles. E eu preciso entender o mais importante: quais os parâmetros de melhora e piora para determinada doença. Porque aí eu sei controlar melhor os meus fatores externos. Porque um laboratório não quer estudar um grupo de pacientes que é um grupo de pacientes e está muito pior, porque isso pode impactar nos resultados que eles vão apresentar. Então, eu preciso cuidar bem dos meus pacientes, a que eles tenham um perfil semelhante ao das outras regiões. E assim a gente pode estudar melhor, né? Acabei aqui falando, né, gente? Então, é, quantos pacientes a gente tem aqui no Brasil? Qual o perfil dos nossos pacientes? E eles se interessam ou não em participar aqui dos estudos? Nós não sabemos responder hoje nenhuma dessas perguntas. Sobre entender a doença, né? Como a doença ela progride ao longo dos anos. Nós precisamos entender qual a estrutura hospitalar necessária, como eu já mencionei, quais os exames, e qual a equipe necessária, né? Então, a gente tem uma equipe que é treinada, né? Então, o que que eu preciso, o que que a físio ela precisa fazer, quais as escalas a gente precisa adequar, a parte respiratória, só espirometria, tudo que eu preciso fazer a mais para medir a função respiratória, eu consigo fazer ali no meu hospital? E os parâmetros de melhora e pior, eles se referem a como eu vou avaliar se esse paciente está melhorando ou não com a intervenção que eu estou estudando, né? Como saber se eu estou impactando na evolução natural da doença. E quanto tempo de segmento é necessário? Veja como isso é relevante. Quanto tempo eu preciso seguir um paciente de face escapulohumeral para saber se a doença não está piorando? Eu vejo um paciente de um ano para o outro, de 2 anos para o outro, eu não vejo uma piora. Então, se eu dou um remédio para ele aqui hoje, e em quanto tempo eu preciso seguir esse paciente para que eu consiga entender se aquela medicação faz com que ele evolua melhor? A maior parte dos estudos seguem os pacientes em algumas semanas. Será que esse formato funciona para a face escapulohumeral, que é uma doença lenta? Então, a gente precisa sempre entender isso melhor. E aí, isso faz mais sentido quando a gente vê resultados mais claros com tempos de segmento maior.
Então tá bom. Então eu preciso de um grupo, né? Eu preciso de um grupo de profissionais habilitados em atender os pacientes e fazer tudo o que é necessário para aquela pesquisa. Eu preciso de pacientes. Eu preciso de um laboratório, de saber o que que eu vou usar, o que que eu vou testar. Aqui eu estou falando em laboratório, mas nem sempre a gente precisa de um laboratório. A gente pode pagar o nosso próprio estudo clínico, tá? Mas normalmente isso é subsidiado, isso tem apoio de alguma farmacêutica. E preciso de uma instituição hospitalar que me ajude a fazer esse segmento. E isso forma essa receita para um estudo clínico. Aí fica mais claro entender o que que a gente fez nos últimos 2 anos. Então, a gente está preparando este cenário. A gente agora tem uma equipe, que é uma equipe especializada em face escapulohumeral, e não só isso. É uma equipe que é treinada em realizar todos os procedimentos que são realizados em instituições de ponta no mundo. Ou seja, somos capacitados hoje a fazer todas as escalas e medições em uma instituição de ponta. A gente tem os pacientes, a gente tem um grupo enorme de pacientes, mas que a gente precisa entender melhor o que está acontecendo com eles. A gente tem agora de uma super instituição. Claro que eu sou orgulhosa, eu adoro a instituição que eu tô, mas o HC é enorme. E eu tenho tudo que eu preciso em termos de recurso dentro desse complexo, que é um dos maiores aqui da América Latina. Agora, a gente precisa entender melhor e escolher quais seriam as melhores medicações, quais seriam os melhores laboratórios de trabalhar e como que a gente pode resenhar e participar de um estudo clínico que encaixe aqui no o perfil do o nosso país e que seja eficaz e traga alguns benefícios para os nossos pacientes que possa trazer benefícios para os nossos pacientes. Se eu soubesse, eu não estaria fazendo estudo, não é mesmo? E aí? E a Abrafeu? Entra onde nisso? O que que a gente precisa da Abrafeu hoje, que nós somos cobrados em toda apresentação, todo evento que a gente vai? Quantos pacientes nós temos no Brasil? Existe alguma particularidade com relação aos pacientes brasileiros e os pacientes do restante do mundo? Como que é a nossa população? Será que os pacientes brasileiros são mais fracos? Será que eles são idênticos aos europeus? Será que os pacientes brasileiros fazem menos físio do o que os americanos, por exemplo? O meu palpite é o que não. Só que o meu palpite não vale. Eu preciso saber disso, como que estão os pacientes, qual o perfil dos pacientes brasileiros, para que eu possa compará-los com o restante do mundo e entender se aqui a gente tem alguma particularidade que nós não estamos enxergando quando eu vejo apenas uns grupinhos de pacientes e atendo eles ali no meu consultório. Se fizéssemos um estudo em São Paulo, na Bahia ou qualquer outro estado, essa região ela teria um número adequado de pacientes interessados? Uma coisa que eu falo sempre aqui para o Fábio, existe a Cris Abrafeu e existe a Cris HC. Quando a gente pensa num projeto Abrafeu, eu não penso apenas num projeto HC. Então, a gente tem que tentar organizar os pacientes, porque às vezes esse cenário ele não é tão favorável aqui em São Paulo. Ele pode ser favorável na Bahia, ele pode ser favorável em Recife. Eu posso ter um grupo de pacientes ideal para algum estudo clínico que não esteja aqui. Só que a gente precisa de dados da Abrafeu para entender o perfil dos nossos pacientes em todos os estados do Brasil, e não só essa bolha minha aqui de São Paulo, essa bolha nossa de São Paulo. Qual o perfil clínico dos pacientes no Brasil? Essa é a nossa grande pergunta. E como que eu faço para isso? Aí entra no Teleneum, né? Que é a nossa forma ali de juntar os dados, de tentar mapear quantos pacientes que tem teste, o porquê que ele não tem teste, se ele não quer fazer, se ele quis, se o teste que ele fez deu negativo, mas ele tem um quadro típico, a gente precisa rever, nós temos outras formas de rever.
Aí a gente precisa que os pacientes e que os médicos se cadastrem para que a gente concilie e configure isso melhor, e entenda melhor quem é a Abrafeu, quem são os pacientes com face capilomeral do Brasil, como se comporta a Difeu no Brasil. E o que é o estudo MOVE? O estudo MOVE, então, é um estudo de história natural. Então, não é um estudo clínico. Ele não intervém em nada. A gente não dá remédio. A gente avalia o paciente com todas as escalas motoras. Então, hoje a gente faz parte aqui desse consórcio de estudo clínico internacional. E a gente faz parte desse estudo, que é um estudo internacional e que nós somos apenas um braço dele. Com muito orgulho, nós somos o único braço fora ali dos Estados Unidos e da Europa. Com muito orgulho porque a gente está lá, mas eu acho que mais lugares do Brasil poderiam estar também. E é um estudo que ele visa entender a evolução da DIFEU nas diversas populações. Então, a gente vê os pacientes uma vez ao ano por um período de 3 anos e vamos tentar entender como que os nossos pacientes evoluem com o passar do tempo. É muito importante porque é com esse estudo que a gente mostra ao mundo como é a DIFEU no Brasil e mostra que somos capazes de realizar um atendimento de ponta para os nossos pacientes, que a gente é capaz de fazer tudo aquilo que é feito em qualquer parte do mundo. E tratamento, gente, tratamento isso aqui é uma briga diária que eu tenho com os pacientes. Tratamento é um processo que leva à melhora da saúde, não necessariamente envolve eliminar a doença. Eliminar a doença é um processo de cura. Nós curamos amidalite, nós curamos pneumonia. O restante das doenças, a gente não tem cura hoje em dia. A gente não cura AME, a gente trata AME. A gente não cura tuberculose, desculpa, a gente não cura para pressão alta. A gente trata para pressão alta, a gente trata diabetes e a gente trata de FEU. Pouquíssimas doenças são curadas atualmente. Então, existe tratamento para DIFEU? Sim, existe um tratamento, mas não existe cura ainda. Estamos perto de ter uma cura? Não acredito que estamos, mas estamos perto de terem tratamentos mais eficientes e que atuem, que modifiquem a evolução da doença. A isso nós chamamos de drogas modificadoras do curso da doença, que faz parte do tratamento, mas nunca devem ser vistos como medidas isoladas. O que é de fato um tratamento? Então, o cuidado ao paciente neuromuscular, o tratamento do paciente com DIFEU, ele é multidisciplinar. Ele precisa de uma equipe que entenda o contexto da doença neuromuscular. Não necessariamente ela entende inicialmente, porque fala assim, aqui na minha cidade não tem ninguém, mas a gente precisa de profissionais que sejam interessados a aprender mais. E exige uns profissionais que entendam o contexto da DIFEU, que é diferente do Duchenne, é diferente da DIAME, é diferente de outras distrofias. O tratamento visa qualidade de vida, né? E o que que eu preciso, o que que eu viso? A gente foca no comportamento antissocial, que é muito comum em DIFEU. Fraqueza muscular, sim, é possível ganhar força. E é possível trabalhar continuamente, exaustivamente, para evitar perdas. A gente trata dor, a gente trata alterações esqueléticas, a gente evita alterações esqueléticas de acontecerem. A gente trata um sono ineficaz, isso é importantíssimo. Um sono ineficaz, ele piora a força, ele piora a fadiga, ele piora a dor, ele piora tudo. A gente trata a hipoventilação, que é mais raro em DIFEU, só que a gente precisa ficar atento disso. A gente trata engasgos. Opa, estamos vendo aqui no Brasil, e aí o Felipe ele vai comentar isso aqui, é algo importante. A gente trata a fadiga. A gente precisa tratar repressão e ansiedade, isso piora a funcionalidade. A gente trata doença cardíaca, a gente trata obesidade. Estamos vendo muito pacientes obesos com Rondifeu. E a gente trata vários outros aspectos que são peculiares a cada indivíduo. Então, é um tratamento personalizado. Isso é um tratamento. E difícil. E que deve ser feito diariamente, desde a infância
até o paciente mais idoso. Então, isso é o tratamento de distrofia face escapulomeral. E por que que a gente faz isso? Porque olha só, isso aqui é um gráfico, desculpa, ele está em inglês, mas o que que ele fala? Eu estou avaliando a massa muscular e a força de acordo com a idade. Notem aqui nessa linha azul e nas linhas vermelhas que elas caminham junto. Então, quando o bebezinho, até ali a infância, ó, eu aumento massa e força muscular, mesmo com DIFEU. Aí chego ali na adolescência, ali nos 20 anos, e isso acontece com todo mundo, gente. Envelhecimento, lamento informar, mas é a partir dos 30. A gente começa a perder músculo. Então, quando eu tô ali nos 20, 30, eu começo a perder músculo. Eu vou começar a ter pior perda de funcionalidade quando eu perder uma certa quantidade de músculo, não é inicial. Então, quando um paciente chega já com perda de funcionalidade, eu já perdi bastante músculo. Agora, o intervalo entre ter perda de funcionalidade e o grau de perda de força, isso varia muito e é modificável com essas medidas que eu falei. Então, se eu falo, eu nunca fiz físio, eu não faço nada, você vai ficar aqui nessa curva azul aqui a de baixo. A sua perda muscular é maior. E assim, a sua perda de funcionalidade, ela vai ser mais rápida. Então, se a gente tenta evitar esses mecanismos e trata esse paciente de acordo a vida toda, ele vai ter uma menor perda, que todos nós temos mesmo. E ele vai ter maior funcionalidade. E as mensagens finais que eu tenho aqui para deixar é que sem cura há vida, mas sem os pacientes lutando pela sua vida, jamais encontraremos uma cura. Muito obrigada. Parabéns, ótimo, Cristiane, adorei. Agora o doutor Felipe que entra. Doutor Felipe, é com o senhor agora. Muito bom dia. Eu vou compartilhar aqui, Fábio, deixa eu só. Gente, bom dia. Meu nome é Felipe de Passi, eu sou médico neurologista e especialista em doenças neuromusculares lá pela USP. Participo do ambulatório especializado em doenças neuromusculares lá e atualmente atuo como subinvestigador do estudo MOVE aqui no Brasil, que é encabeçado aí, chefiado pela doutora Cristiane. E agradeço aí pelo convite participar aqui desse momento, né? E na minha concepção, um momento histórico, né? E a intenção hoje da minha parte, né, é falar o que é que estamos vivenciando no estudo de história natural aqui em pacientes com DIFEU no Brasil. Contar um pouco do que a gente tem vivido nos últimos meses com esse projeto, né? Então, o que eu vou falar um pouco é de como a gente se preparou. A Cris já falou um pouco disso, vou só falar rapidamente, falar o que estamos fazendo e finalizar aqui a apresentação logo após. Então, assim, como é que a gente se preparou, né? A gente primeiro se deparou com alguns desafios iniciais que o Fábio e a Cris falaram, né? Esse contato com os pesquisadores, o financiamento para pesquisa, e que eles, assim, direcionaram de forma super primorosa e conseguiram avançar com esse desafio inicial. A gente buscou aprovação em comitê de ética, local para realizar as avaliações, a questão dos materiais que seriam usados, e montar e estruturar aquela equipe que a Cris já mostrou, né, com o gerente de pesquisa, com o avaliador clínico, o investigador, com a pesquisadora principal. E, e aí veio a pergunta, né, quem é que a gente convocaria para o estudo? E pensando que estávamos no Hospital das Clínicas, o caminho mais fácil para a gente ali já começar o trabalho seria avaliar quem eram os nossos pacientes, que já tinham acompanhamento dentro do Hospital das Clínicas. Isso gerou uma busca em 1.560 prontuários. A gente olhou planilhas antigas, cruzou dados para tentar entender quem eram esses pacientes que a gente tinha registro lá no Hospital das Clínicas com esse diagnóstico. E aí chegamos a um número de 83 pacientes com diagnóstico de DFEU. E aí, o próximo passo parecia muito óbvio, né? Estamos preparados, estamos com a estrutura, estamos treinados, vamos convocar. E aí, novos desafios apareceram, que entra um pouco do que a Cris falou, né?
que esses contatos, muitos estavam desatualizados, tinha algumas questões sociais de pacientes que mudaram de estado para outro, questões em relação a querer participar ou não da pesquisa e algumas questões até de saúde relacionadas com esses pacientes, que a gente percebeu que alguns estavam um pouco distantes do nosso braço ali de cuidado. Isso também motivou algumas mudanças em relação à nossa forma de cuidar, né? Mas, bom, a despeito desses desafios iniciais, né, vencendo eles, a gente decidiu começamos em junho de 2024, e inicialmente avaliando um paciente por semana. Atualmente a gente avalia 2 pacientes por semana, e essa avaliação, ela passa por algumas etapas que eu gosto de colocar em domínios ali de entendimento, em que a gente vai tentar entender um pouco de onde esse paciente se insere, né, da parte demográfica dele, em relação às atividades motoras, dor, atividade física, como foi esse diagnóstico, como a progressão da DF ocorreu naquela pessoa, qual o impacto na funcionalidade. Eu vou falar um pouquinho de uma dessas etapas aí ao longo da apresentação. E também existe uma avaliação motora e respiratória em que participa fisioterapeuta e médico, que essa parte é o que eu falo que é a parte que o paciente acaba trabalhando mais, né? A gente tem uma avaliação bem minuciosa de diversos segmentos, diversas articulações, e acaba ali trazendo um trabalho maior ao longo dessa avaliação. E a gente sempre pondera em toda atividade o grau de dificuldade para cada indivíduo. A gente não põe o paciente em risco pensando que alguma desses testes podem ser mais desafiador do que aquela pessoa em específico conseguiria atingir, e tentar aquilo ali poderia gerar algum tipo de desgaste ou sofrimento. Essa avaliação em média dura 1 hora e meia, 2 horas, e, bom, antes de toda a avaliação, a gente sempre começa com o termo de consentimento livre e esclarecido, que entra dentro do que a Cris falou da proteção do paciente, né? Que é explicar o que é que o estudo é, explicar como estamos fazendo, quais são os potenciais riscos daquele estudo, potenciais benefícios daquele estudo. E aqui, em termos de risco, a gente não está fazendo nenhum uso de medicação, apenas avaliação clínica, então não tem nenhum efeito colateral previsto dentro dessa avaliação, né? Apenas situações relacionadas com a atividade motora que a gente vai fazer ali, de fadiga, cansaço, mas que a gente explica nada que tenha um potencial risco de fato trazer algum malefício. E de benefícios, o principal que a gente sempre fala é o fato de a gente poder estar conhecendo os nossos pacientes, e com isso crescer e avançar no entendimento da nossa população e poder diagnosticar e cuidar melhor. E uma coisa que eu acho que, em geral, o paciente que não tem vivência de estudo clínico é que é necessário uma assinatura em todas as páginas, e são muitas páginas. Então, é sempre aquela uma cara de cansaço, assim, nossa, tanta coisa para assinar, mas de fato, precisa. E fica uma folha com o paciente e uma folha com a gente para documentar que estamos aí de acordo com o segmento do estudo. Mas, bom, e aí, primeira etapa depois disso, a gente vê a parte demográfica. O que que a gente quer entender? Qual o contexto sociocultural que aquele paciente se insere, né? O que levou, com que ele trabalha? Ele continua trabalhando? Teve algum impacto que a DFEU trouxe na sua trajetória de vida? Ele conseguiu estudar? Teve dificuldade de estudar? Isso foi um impacto que a DFEU trouxe na sua vida? E a gente quer entender esse contexto sociocultural que o paciente está inserido ali, para poder saber qual é a realidade da nossa população. E aí a gente parte para o histórico clínico. Dentro do histórico clínico, a gente vai tentar entender qual foi o sintoma de início, como é que foi a progressão naquela pessoa. A gente sabe que a maioria das pessoas em estudos do mundo inteiro iniciaram a DFEU pelos membros superiores, né? A dificuldade de movimentar os ombros, ou na face, uma dificuldade de protrair o lábio, sorrir, fechar os olhos. Mas a gente não sabe se a nossa população é igual. E a gente quer saber, né? A gente quer saber como é que foi esse diagnóstico clínico, né? De quanto tempo, quando a pessoa iniciou os sintomas, demorou para chegar no diagnóstico clínico? E quanto tempo do diagnóstico clínico teve para chegar no diagnóstico genético? E que diagnóstico genético foi esse? Existem diversos tipos de testes genéticos,
A gente sabe que a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil de não ter um teste que é realizado em laboratório brasileiro. Todos os testes precisam ser enviados para fora do Brasil. Então, existem testes diferentes. E cada teste traz uma informação com um pouquinho de detalhe diferente, né? E o principal, né? É importante saber pedir qual teste a ser pedido, né? A gente quer saber se tem outras pessoas na família também que são acometidas, se ela tem diagnóstico ou não, ou se só a suspeita. A gente quer saber se tem sintomas extramusculares. Que sinais e sintomas extramusculares são esses, né? Relacionados com a respiração. Aqui é bem atrelado com a parte muscular, porque a musculatura respiratória, ela é o principal força motriz ali da respiração, né? Então, apesar de a gente colocar como extramuscular, mas está atrelado aí a parte da musculatura. E aqui a gente quer saber se tem queixa de falta de ar, se faz uso de algum dispositivo respiratório, que eu vi que alguém perguntou sobre dispositivo respiratório. O que a gente fala de dispositivo respiratório aqui é basicamente o BiPAP. O BiPAP é um dispositivo que ele auxilia na inspiração e na expiração em pacientes que têm algum comprometimento ventilatório pulmonar. A gente quer saber também se tem algum problema cardíaco. Não é tão comum na DFEU problemas cardíacos, mas a gente sabe que podem acontecer. Tanto problemas de condução elétrica, como arritmias, como problemas estruturais do coração. Então a gente quer saber se isso foi avaliado, se não foi avaliado, e como foi avaliado, e se teve alguma alteração. A gente quer saber também existe um problema de audição. A audição pode ser um sintoma afetado pela DFEU. E também problemas relacionados com a visão. Não problemas visuais como, por exemplo, miopia, astigmatismo, hipermetropia, essas coisas não parecem estar relacionadas com a DFEU, mas algumas alterações relacionadas com a retina, vasculatura da retina, podem estar, sim, associadas com a doença, e é importante saber se o paciente fez a avaliação oftalmológica, se essa avaliação oftalmológica foi direcionada para avaliar a retina, o que eu tenho visto é que muitos pacientes, apesar de terem passado em algum oftalmologista, a avaliação da retina ela não tem sido feita de forma sistemática. Isso chama um pouco a atenção, porque às vezes até é um erro do pedido médico, né? Ao oftalmologista para avaliação ocular. O oftalmo muitas vezes não tem o conhecimento que o setor acometido do olho é a retina. Então, ele às vezes, de rotina, não faz o exame específico para avaliar essas coisas. Então, a gente tem que pedir de forma adequada, né? E também a gente quer saber se o paciente faz uso de alguma órtese, alguma cadeira de roda, e eu comecei a perceber que quando eu perguntava se o paciente utilizava alguma órtese, eles perguntavam o que é órtese. Órteses são dispositivos que auxiliam o nosso dia a dia a ficar mais funcional, digamos assim. Por exemplo, né, se a pessoa tem um pé caído e quando vai andar ela começa a tropeçar, a órtese pode auxiliar a que esse pé fique numa posição mais neutra e auxilia ali no andar com mais segurança. Existem outras órteses que são muito mais usadas no dia a dia que a gente nem sabe que é órtese, né? Então, a bengala, a muleta, o andador, enfim. E o que a gente tem percebido é que o uso de órteses talvez esteja sendo pouco prescrito, apesar de necessário. Mas a gente vai tentar entender um pouco melhor isso para frente. Bom, a gente tem uma pontuação padronizada de avaliar algumas habilidades, que a gente passa por alguns segmentos, né? A gente passa pelo segmento cefálico para avaliar. São perguntas, na verdade, é autorreferido pelo paciente. Dificuldade de fechar os olhos, olho seco, problemas relacionados com a deglutição, e a gente tem percebido que aqui, até o momento, tem mostrado algo um pouco mais frequente do que a gente esperava. Parece que até então 20% dos nossos pacientes têm ali alguma queixa relacionada com o engolir. Isso é algo para deixar a gente atento, porque não é algo que a gente costuma ver fora em outros estudos. A gente também pergunta em relação à funcionalidade do braço, né? No dia a dia, para fazer as atividades do dia a dia, existe alguma dificuldade ali por conta da movimentação, da mobilidade do ombro? Precisa de auxílio, ajuda para fazer algumas atividades? Relacionado com as mãos também, como atividades como abrir pote, abotoar, se isso tem trazido algum impacto
naquele indivíduo. Em relação aos membros inferiores, né? O andar, é, caminhar, subir escada, como é que está fazendo para se mobilizar de um local para o outro e também relacionado com mobilidade em geral em relação à transposição da cadeira, sair da cadeira, levantar da cadeira, sair da cama, como é que ele se movimenta na cama. Então, são dados que são muito importantes para a gente entender como a pessoa está evoluindo no seu dia a dia. E a avaliação de dor também é algo que é muito frequente na DFEU. Então, a gente tem essa avaliação de dor em que a gente quer entender quando se iniciou a dor, em que local essa dor acontece. É uma dor lombar, é uma dor no ombro, é uma dor na cervical, no cotovelo, no punho, é em todos esses lugares. Então, a gente quer entender exatamente quais são os sítios que essa dor ocorre mais para saber como poder agir. E o que é que o paciente faz para aliviar essa dor? Ele faz alongamento, ele usa a bolsa de gelo, ele usa alguma medicação, e se esse alívio é efetivo. E aí a gente quer entender também qual o impacto na qualidade de vida que a dor gera para aquele paciente. E aí existe uma escala visual em que a gente pergunta nos últimos 3 meses o quanto tem impactado aquela dor ao longo desses 3 meses, né? E onde sem dor é o zero, né? E a pior dor possível é o 10. E a gente tem visto alguns dados interessantes, como por exemplo, né, 18% dos pacientes não tem dor alguma. E é um dado parecido com o que se vê na literatura, que até 70, 80% dos pacientes queixam de alguma dor. Mas o que é curioso é que nos nossos pacientes, todos esses pacientes que não tinham dores praticam atividade física. Dos que praticam atividade física, 70% ou não tinham dor ou tinham uma dor leve. Mas 100% das pessoas que não praticavam atividade física estavam queixando de dor aqui até o momento na nossa população. E desses que tinham dor e não praticavam atividade física, pelo menos metade era uma dor moderada ou grave. Então, não, a gente não tem dados ainda o suficiente para falar que existe essa diferença entre atividade física ou não, mas a gente sabe que a atividade física é importante no paciente com DFEU, que é o que a doutora Cristiane falou. E não é tanto que dentro dessa avaliação, na mesma folha, a gente tem a parte de atividade física e avaliação de dor. E quando eu falo de registro de atividade física, eu não estou falando de simplesmente de academia, corrida, essas coisas, não. São coisas como caminhada, pode ser corrida também, exercício de resistência, alongamento, ou qualquer outra coisa que se enquadre como atividade física, um esporte, por exemplo. Então, às vezes a gente pensa em atividade física como, não, é correr. Não, não necessariamente, né? Existem diversos tipos de atividade física, e aqui a fisioterapia entra com um papel muito importante também, tanto para orientar a atividade física adequada para aquele paciente, como também para estimular os principais grupos musculares. A gente passa também por essa avaliação motora e funcional, que aí tem essa interseção aí do fisioterapeuta com o médico, que a gente faz uma avaliação em conjunto, onde a gente avalia os movimentos da face, o fechar os olhos, o levantar a sobrancelha, movimentos com a boca, movimentos do membro inferior, consegue ficar na ponta do pé, na ponta do calcanhar. A gente avalia a mobilidade de ombro, até quanto esse ombro consegue chegar, né? Até consegue passar da cabeça, consegue chegar na lateral do corpo, e também a força por diversos segmentos do corpo. E essa força ela é graduada. A gente gradua essa força numa escala de 0 a 5, onde 5 é uma força completamente preservada e 0 é a ausência de contração muscular. Existem diversas coisas aí no meio desse caminho. Isso é importante para entender qual o grau de força e que segmentos são os mais acometidos dos nossos pacientes. E a gente tem algumas avaliações cronometradas, em que é feito uma análise de tempo para realizar aquela atividade, como da posição deitada, tentar sentar, levantar da cadeira, pegar um lápis no chão, um teste de caminhada, um teste de subir e descer escada, colocar e tirar uma capa de chuva, que esse particularmente é o teste que todo mundo acha o mais estranho, porque é uma capa de chuva amarela bem grande, em que se pede para o paciente colocar e tirar. Se alguém aqui que está
na webinar participou do estudo, com certeza achou um pouco estranho. Empilhar algumas latas e a força de preensão, que a gente avalia com esse aparelho aqui, que é o dinamômetro, para avaliar a força de forma objetiva da preensão da mão. Isso reflete em algumas questões de funcionalidade. E a gente tem a avaliação respiratória, que a equipe da Fisiotite e a Ana Paula, elas fazem muito bem, que é o que a gente chama da espirometria, mas que analisa diversos parâmetros ali, não só o sopro, mas o sopro, a tosse, a pressão inspiratória, são diversos parâmetros que estão sendo avaliados para tentar entender em que momento aquele paciente está, o que que a gente pode entender da nossa população em relação a esse acometimento respiratório. Para quem nunca viu uma espirometria, é basicamente um dispositivo em que se tem essa interface aqui, coloca na boca, existe esse pegador para tapar o nariz, para o ar não escapar pela parte nasal e o ar só ir pela parte bucal. Mas alguns pacientes podem ter alguma dificuldade em relação a essa apreensão da boca. A gente também tem utilizado máscara para facilitar e ter uma análise ali fidedigna aí da avaliação respiratória. E, basicamente, o estudo do MOVE tem sido voltado para isso tudo que eu falei até o momento. A gente tem aproveitado o tempo que a gente tem com o paciente para também fazer uma avaliação direcionada do perfil de paciente que a gente tem no Brasil, que foi algo idealizado pela doutora Cristiane, em que a gente precisa conhecer alguns dados a mais que o MOVE não pergunta, mas que a gente considera muito, muito importante na nossa população. E aí a gente tem um outro parâmetro aí de avaliação, que acaba sendo um momento mais rápido ali no final, mas que com alguns dados extremamente importantes. Não é só essa parte, tá? É uma folha de frente e verso, tem muito mais informações a serem perguntadas, mas que vai trazer para a gente uma análise aí no futuro do nosso perfil realmente de pacientes ali e do impacto da doença nessa população. Bom, era basicamente mostrar o que a gente estava fazendo, que eu queria falar, mas é, o que é que tem sido se mostrado interessante, né? É bastante enriquecedor, né? Se conhecer de perto a nossa população. Cada paciente é um mundo, né? E a gente vai vendo que apesar do estudo ter aquela coisa meio quadrada, quando a gente está ali frente a frente com o paciente, a gente percebe coisas que o estudo não consegue perceber. Isso auxilia e muito no cuidado ali direcionado e individualizado, né? E que nossa população tem algumas características que parecem particulares, né? Como essa coisa talvez da deglutição. A gente vai começar a entender um pouco mais isso com quanto mais paciente a gente tiver. Mas tem se mostrado algo que, a princípio, não é uma preocupação tão grande na avaliação da DFEU, mas que a gente vai ter que olhar com os olhos diferentes do resto do mundo. E também explorar melhor essa capacidade que a gente tem para dar o diagnóstico e melhorar também o nosso cuidado. A gente já tem percebido ali que algumas coisas a gente pode ir aprimorando ao longo do tempo. Mas a gente precisa muito da participação ativa da comunidade, que esse vai ser o principal pilar nesse momento para a gente avançar em pesquisa. A gente conseguiu montar a estrutura, a gente conseguiu montar a equipe. Agora a gente precisa de muito, muito, muito mais apoio aí da comunidade para que a gente consiga seguir em frente. Até o momento, a gente já tem colhido alguns frutos. A gente conseguiu mandar um primeiro trabalho para o Congresso Brasileiro de Neurologia, um trabalho muito inicial, que a gente viu que tinha muita coisa para a gente avançar. Foi muito bom ver que a gente tinha muita coisa para avançar e conseguiu direcionar melhor os próximos passos. E também tivemos a nossa participação lá na conferência de distrofias musculares, esse encontro aí de centros que estão participando do MOVE e de outras pesquisas relacionadas à DFEU, e a gente pôde estar ali contribuindo até o momento, naquele momento eram 18 pacientes. Você imagina, a gente começou em junho, em setembro a gente já tinha 18 pacientes que estavam participando ali do estudo, o que foi visto com muito bons olhos pelo grupo inteiro, que foi uma aquisição de informações muito rápida e muito bem executada naquele período. Então, acho que isso deu um gás ali para a gente saber que está no caminho certo. E bom, essa aqui a Cris já mostrou a nossa equipe toda, né? O pessoal excelente, maravilhoso, que é extremamente prazeroso trabalhar com todos eles, assim. E queria agradecer principalmente aos pacientes por estarem aí se movimentando e estarem participando
e está se dispondo, né, a fazer esse trabalho junto com a gente. Esse QR Code aqui, na verdade, é um formulário, quem quiser abrir. A gente está tentando, começando a abrir um pouco os horizontes, né? A gente começou avaliando quem eram os nossos pacientes dentro do HC e o que é aquilo que a Cris falou, né? A gente precisa ampliar esses horizontes. Será que a gente consegue abraçar outros pacientes que estão fora do HC para participar de algum estudo que a gente vai fazer, ou esse próprio estudo que está em andamento? Então, assim, a ideia desse formulário aí é tentar mapear pessoas que têm um interesse em participar desses estudos para que a gente consiga, no momento oportuno, convocar para participar de algum desses trabalhos, tá bom? Fico à disposição aí depois para dúvidas. Um abraço. Felipe, obrigado, parabéns aí pela explicação. Fico muito feliz de ver. E só para alinhar, todas as perguntas que estão sendo feitas, antes no final te responde, que ele vai ter tempo. E agora, doutora Clara, é com a senhora. Vamos lá. Vocês me veem, gente? Beleza. Então, prazer, meu nome é Clara, eu sou neurologista infantil, sou doutora em ciências e trabalho junto com a Cris, com o Felipe, com a Tati, com a Ana Paula, obviamente com o Fábio, para podermos trazer dados da população brasileira sobre distrofia face-escapulomeral. E aqui o meu objetivo, como neurologista infantil, inclusive, a minha forma de contribuir é por que que a gente deve avaliar e acompanhar as crianças? Por que que a gente não faz só exame em adulto e porque é mais fácil, inclusive, fazer exame em adulto? Por que que a gente insiste que essa população também deve ser acompanhada? Em primeiro lugar, todo mundo fala, mas é a mesma comorbidade, é face escapulomeral, é do início ao fim a mesma coisa, é um contínuo. Mas não é exatamente assim. A gente sabe que os pacientes que apresentam sintomas precoces, ou seja, na infância, ou seja, com fraqueza facial antes dos 5 anos de idade e fraqueza escapular antes dos 10 anos de idade, eles têm uma apresentação e um prognóstico, um desenvolvimento ao longo do tempo diferente. O motivo pelo qual a gente tem pacientes que apresentam sintomas muito mais cedo do que adultos, em geral, está relacionado a quadro genético. Então, nível de metilação, quantidade de repetições que a gente pode ver no teste genético. E a verdade é que esses pacientes eles têm um risco de apresentação mais grave, com maior risco de depender de cadeira de roda, de necessitar de suporte ventilatório noturno, de ter complicações osteoesqueléticas e também um maior risco de ter outros sinais e sintomas que fogem do músculo. Então, 50% dos pacientes que estão dentro dessa apresentação precoce, ou seja, fraqueza facial antes dos 5 anos e ou fraqueza escapular antes dos 10, vão ter risco da gente encontrar alteração auditiva, doença de Coates, que é uma alteração oftalmológica. Existe em uma quantidade bem menor de pacientes, mas ainda assim, uma possibilidade de epilepsia, deficiência intelectual, alteração no ritmo cardíaco. E tem pontos de atenção que são muito importantes nessa faixa etária, como dor muscular. Inclusive, tem estudos muito interessantes mostrando que os pacientes têm uma queixa muito importante de dor noturna, e isso afeta diretamente a qualidade do sono. E quem dorme bem, obviamente, tem um humor pior, tem uma capacidade de aprender pior, tem uma força pior também. A gente sabe que esses pacientes têm uma queixa maior de fadiga, eles também têm uma dificuldade para alimentar, isso é mais importante na infância ainda do que na fase adulta. E aí, existem outras diferenças também. Eu trouxe algumas coisas mais recentes, já que a gente já tinha se falado em 2022. Mas, por exemplo, esse paper que foi publicado agora, em 2024, no Jornal Europeu de Neurologia Pediátrica, ele mostra que os pacientes que têm sintomas precoces, ou seja, que têm um quadro de distrofia fasciculomeral que se apresenta na infância, eles têm maior risco de alteração de qualidade de vida. E isso não está relacionado diretamente à fraqueza, mas sim ao fato de que a gente também tem que ficar de olho se esses pacientes estão aprendendo bem, se eles estão tendo algum tipo de dificuldade de socialização ou de interação social por causa da fraqueza facial. Então, a gente também tem que atuar diretamente na saúde mental, porque a gente está querendo aqui ver o paciente como um todo, e não apenas a questão muscular.
Outra coisa que pode fazer diferença, em partes, né? Porque a gente quer que todo mundo seja ativo no grupo de distrofia fascicaplo-humeral. Mas a gente não deve ter que esperar a gente ter risco de perda muscular, como a doutora Cristiane já falou, a partir dos 30 todo mundo vai perder, e aí é absolutamente mandatório que a gente faça atividade física regular. Mas nos pacientes da faixa etária pediátrica, a atividade física regular, ela resultou depois, anos depois, um quadro clínico menos severo. Então, é justamente aquela curva que a Cris mostrou. O fato da gente começar cedo com a reabilitação, começar cedo com uma vida ativa, resulta também, apesar de ainda ter fraqueza, um quadro clínico muito melhor e o paciente muito mais funcional, com muito mais autonomia e muito mais feliz. E a verdade é que o grupo de etário de pediátrico, ele é muito menos estudado, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente tem pouco dado em criança. Por exemplo, esse é o único artigo que a gente tem uma avaliação de segmento das crianças, e ele foi de 2021. E aí mostra que, de fato, parece ser um quadro lentamente progressivo, mas que as crianças ainda podem melhorar a força com o tempo, porque elas vão ganhando massa muscular. Apesar de ter esse ganho, em paralelo, os exames de imagem já parecem ter um quadro de progressão, mas a verdade é que a gente tem pouquíssimo dado. E esses pouquíssimos dados têm vários motivos. Primeiro, que é um pouco mais raro a gente encontrar um quadro clínico infantil, a gente sabe que é uma das formas de distrofia mais comum do adulto, mas na infância ela não é tão comum assim. O segundo motivo é pelo qual a gente tem muito mais neurologistas e recursos para estudo em adultos. O terceiro motivo é por questões éticas, é muito mais difícil estudar criança, a gente tem que ter um envolvimento grande da comunidade, e a gente tem que lembrar que a gente está tirando pais e mães de trabalho, crianças da escola, para poder avaliar. Mas afinal, então, por que que eu preciso de toda essa mobilização? Porque a verdade é que hoje eu não tenho ainda nenhuma informação boa sobre como são as crianças brasileiras com distrofia fascicular-humeral. Onde estão essas crianças? Acho que essa é a pergunta principal que eu queria trazer aqui. Eu sei que elas existem, mas elas não estão sendo bem colocadas e inseridas no nosso estudo. A gente precisa do esforço da comunidade que essas crianças também sejam incluídas. E por que que eu preciso disso, gente? Primeiro, que uma vez que essas crianças e suas famílias vão num centro de referência, a gente permite o cuidado otimizado. É difícil ter um especialista em todos os estados, em todas as cidades, mas a gente consegue replicar o que a gente faz na USP em outros lugares. Claro, eu não tenho a menor pretensão que a USP seja o único lugar capaz de ver crianças com distrofia fascicular-humeral. Eu quero, na verdade, é que a roda continue girando e que a gente conviva com os médicos de outras localidades para falar o que a gente deve prestar atenção, que as nossas fisioterapeutas, que são ultra especialistas, consigam passar o que elas querem treinar para que outros fisioterapeutas façam isso na cidade de origem, e o mesmo, por exemplo, para fonoaudiologista, para terapeuta ocupacional. Então, só da gente conseguir trazer esses pacientes para um centro de referência, a gente naturalmente vai melhorar o quadro clínico deles. Eu também preciso que eles venham para a USP, porque eu tenho que saber como que a distrofia fascicular-humeral se comporta nas crianças. Assumir que se comporta como nos adultos é um erro metodológico, porque a gente não sabe disso, a gente tem que saber isso através de dados. E por que que faz diferença eu saber como que a fascicular-humeral se comporta em criança? Porque se eu não souber como que é a progressão da distrofia fascicular-humeral com o tempo, como que eu vou saber se uma medicação de fato funciona ou não? A gente não está falando aqui de um quadro clínico que progride rápido, é lento. Então, eu preciso saber se eu estou dando um remédio através de dados de comparativos, se aquilo ali está fazendo ficar igual, pior, melhor. E a gente precisa desses parâmetros de história natural para comparar quem está usando remédio se funciona ou não, porque numa doença rara, como é o caso aqui da infância, é difícil da gente fazer um estudo um para um. Ou seja, eu vou acompanhar ali 20 anos alguém que usou uma medicação e 20 anos quem não usou. É difícil a gente ter isso em tempo, é difícil a gente ter isso em número de pacientes para fazer um estudo metodologicamente adequado, e é difícil do ponto de vista ético. Eu vou ficar mantendo 10 anos um paciente no placebo. Então, a gente precisa de estudo de história natural também na infância. E, por fim, que é tão importante quanto, eu não sei se vocês acompanham os processos de decisão da Anvisa para incorporação de medicações de alto custo para doenças raras no Brasil.
Mas fato é que um dos critérios que a Anvisa usa, além, óbvio, dos critérios de segurança, eficácia, é se aquela medicação foi estudada na população brasileira. Porque pode ser que a população brasileira seja diferente e se comporte de forma diferente, respondendo ou não melhor ou pior à droga. Então, quando a gente tem um estudo que é feito na população brasileira, a Anvisa tem muito mais dados favoráveis para a incorporação de uma medicação, nem que seja de forma acelerada e de forma temporária. O que pode acontecer, às vezes, quando é o quadro, por exemplo, aqui da DFEU, que o quadro clínico é lento, a gente pode ter uma aprovação parcial, a agência regulatória, o FDA, a Anvisa, falam, ok, a gente vai aprovar esse remédio aí por 5 anos, e aí daqui a 5 anos a gente vai continuar vendo se isso de fato traz benefício para o paciente, eu vou reavaliar se vou manter. Então, tudo isso é essencial para a gente garantir, porque hoje, todo esse esforço feito pela Cris, pelo Fábio, pelo Felipe, por toda a equipe, de trazer dados para o adulto, eles não vão ser naturalmente replicados para a criança. E se chegar no momento que a gente tem uma droga que é aprovada para acima de 18 anos, isso não quer dizer que a gente vai conseguir usar em crianças. Então, a gente precisa sim de trazer esses dados para o Brasil e para o nosso centro, para a gente entender como funciona. E por mais que eu, Clara, como neurologista infantil, e toda a equipe esteja extremamente disposto a ver esses pacientes, eu preciso que eles também estejam dispostos a falar conosco e ir para o nosso centro. Então, aqui é quase que uma chamada. Onde estão as crianças, gente? Entre em contato conosco, por favor. A gente quer conversar com vocês, a gente quer contribuir, tanto para qualidade de vida diretamente de vocês, quanto também para tentar trazer esse estudo também para o Brasil e representar bem a nossa população pediátrica. Obrigada. Ótimo, ótimo, Clara. Bacana, é isso aí. Então, agora, primeiro eu queria parabenizar aí a doutora Cristiane, Felipe e Clara. Claramente, tem uma informação que, para mim, é muito clara, não porque a doutora Clara, mas é muito clara no sentido que o eixo mudou. A conversa hoje, a Abrafeu, o que eu apresentei no início, é o que nós podíamos fazer de trazer de estrutura, informação, e a gente trouxe, mas sem vocês não há a menor condições de a gente seguir essa jornada. Então, eu queria agradecer. Estou falando o nome dos três, mas a gente tem uma porção de gente por trás que ajuda a gente, é uma jornada muito bacana. Então, e eu queria falar para todos que estão nos escutando, é que a necessidade do médico, do especialista, ficou clara para todos, porque nós precisamos de gente no Brasil inteiro, como a doutora Cristiane falou, o próprio Felipe falou também, de expandir, a doutora Clara falou também. Eu acho que a gente tem que perceber, e aí a ajuda do paciente, que o Felipe enfatizou, os três enfatizaram, de necessidade do paciente nos ajudar a ajudar a região, etc. Então, parabéns para vocês três, vocês são fenomenais. Sou grato a vocês, vocês fazem parte dessa história. É que eu falo, foi uma colcha de retalhos, tem muita gente ajudando a gente, muita gente, e vocês estão agora nesse momento, vocês são as estrelas dessa história que a gente está construindo há algum tempo. Então, eu acho que eu queria agora fazer as perguntas, tem uma série de perguntas que a gente queria fazer, e aí vocês dizem quem quer responder, porque são perguntas técnicas. As que eu conseguir responder, eu respondo, mas de qualquer forma, eu acho que vocês têm aí maior capacidade de subir lá em cima. A primeira pergunta foi feita: o que é o suporte ventilatório? Quem que se habilita a retornar e responder? Olha, acho que o Felipe respondeu, mas fala de novo, Felipe. Então, eu acho que eu acabei colocando um pouquinho na apresentação, mas a gente percebe que algumas situações, por conta da fraqueza muscular cometendo a musculatura respiratória, a gente pode ter um quadro de uma hipoventilação, né? Uma dificuldade de gerar o fluxo ventilatório necessário para manter a oxigenação de forma adequada. Isso pode acontecer principalmente no período da noite, enfim, isso pode gerar alguns problemas
como aumento de fadiga, aumento de cansaço e tudo mais. Então, o dispositivo ventilatório que a gente utiliza é o BiPAP. O BiPAP, ele acaba auxiliando tanto para facilitar a inspiração quanto a expiração. E isso faz com que a musculatura descanse por um período e evite aquela fadiga da musculatura respiratória também, trazendo um maior conforto e, digamos assim, suporte para que a pessoa enfrente ali a trajetória do dia a dia. Excelente, obrigado. A outra pergunta é uma pergunta um pouco mais complexa de responder, que é uma pessoa que mora no Paraná e o médico que acompanha Curitiba. A gente, e aí, doutora Cristiane, eu não sei como é que é. A gente tem uma série de médicos que a gente tem contato. Na verdade, esse é o time médico que vai suportar, dar o suporte integral nessas novos médicos e novos fisioterapeutas para dar a explicação de como fazer o exame, etc. Mas é uma questão que a gente tem discutido com a doutora Cristiane. E aí, doutora Cristiane, a gente tem que pensar como é que a gente vai expandir esse conhecimento e trazer essas pessoas que se integre a gente dentro do projeto. Eu não sei se você tem algum ponto para colocar com relação a isso. Eu acho que é o seguinte, então, isso responde algumas outras perguntas que eu já vi aí embaixo, né? Como envolver outros médicos no projeto? A gente não consegue envolver outros médicos no projeto. Então, se algum médico tiver interesse, entender mais a respeito, entrar em contato com a gente é super bem-vindo, né? Então, assim, é uma rede. Existem vários profissionais que aí o Fábio pode indicar, que é a nossa rede aí de constelação, que são já médicos que têm esse atendimento voltado mais para a face escápula no seu centro de referência. Vocês vão ver que assim, e não é diferente do estudo, tá, gente? Então, o cuidado diário, o cuidado que é feito anualmente, ele não é o estudo, né, necessariamente. E não tem, eu não consigo te dar uma lista, que é assim, né, o que que a pessoa tem que fazer? Não tem essa lista, tá? A lista é ver o paciente e definir para ele. Então, aquela lista lá de tratamento que eu dei ela é uma lista extremamente individualizada. Não são todos os pacientes que têm alteração antissocial, ou depressão, ou dor, mas alguns têm. Não são todos os pacientes que têm alteração cardíaca, alguns têm. Como que eu vou saber? Sentando com o meu paciente, numa boa consulta, com tempo, ouvindo esse paciente, examinando esse paciente e tudo mais. Então, não existe uma receita de bolo. Não existe qual que é o exercício correto. Não existe qual a melhor físio. A gente sabe de coisas que não funcionam. Ozonioterapia não funciona, azul de metileno não funciona. Essas vitaminas chip não funciona, hormônio não funciona. Ecoterapia não é o ideal. Então, assim, a gente quer força, a gente quer ganhar força, a gente quer isso. Então, é diferente. Então, é muito mais em linhas gerais do que numa receita de bolo. Então, eu não consigo trazer profissionais, né? Convocar um médico, falar, olha, que deixa eu te convocar aqui para a gente estudar. Mas se ele tiver alguma dúvida, a gente é super acessível, né? Então, pode mandar as dúvidas, eu deixo o meu e-mail. E aí a gente vê a gente vê certinho. Na verdade, o Felipe ele vai rechear depois, ele vai falar isso depois. Ah, como que a gente pode incluir pacientes no estudo? Sim, a gente pode incluir os pacientes no estudo. Mesmo que estejam sendo acompanhados em outro centro de referência, sim, o estudo não é que a gente está trazendo o paciente para o HC, é diferente. O paciente vem para o HC, ele vai ser visto, ele passa pela pesquisa anualmente, depois ele volta para o médico dele e segue a rotina dele que ele está fazendo lá no centro que ele acompanha. O que nós estamos vendo é que existem pacientes sem assistência nenhuma. Esses pacientes sem assistência nenhuma, eu conto com a UBS para encaminhar o paciente para o HC e eu conseguir matricular ele no HC. Então, isso não é algo que a gente faz, porque eu não posso furar a fila da Secretaria da Saúde.
Então, a gente não cadastra o paciente imediatamente, tá? Ele entra para pesquisa e na pesquisa o Felipe deixa. A Eli está aqui, se ela quiser falar como que funciona, né? A gente passa o contato e-mail da Eli, identifica, aí ela vai fazer todo um questionáriozinho antes e ela inclui o paciente aqui na pesquisa quando ele pode vir. Tá bom? Então, acho que são duas coisas. Uma coisa é o atendimento, outra coisa é a pesquisa. São todos bem-vindos na pesquisa, tá? A gente precisa sim de pacientes. Não sei qual vai ser o nosso volume, né? Então, depende de tudo isso. A gente tem uma cota X de pacientes, a gente consegue ver 2 pacientes por semana, porque a avaliação ela demora. Mas se a gente vê que existe uma procura maior que isso, depois a gente senta com o Fábio e trabalha melhor, tá? Mas acho que eu respondi, né? Respondeu pergunta, acho que deu uma bela avançada. Tinha uma série de perguntas que você respondeu. Eu acho o seguinte, com relação Agora, a esse caso. desculpa, Fábio. Felipe, quer já falar sobre como que um paciente poderia entrar no estudo? Aproveitando o gancho? Boa, boa. Não, claro. Eu no final da apresentação acabei colocando aquele QR Code. Eu posso até colocar aqui de novo se vocês quiserem, talvez seja interessante. É um formulário rápido de responder, mais ou menos 1 minuto, consegue responder. São dados super básicos para contato. E assim, ele serve não só para esse estudo que está acontecendo agora, mas eventualmente para algum estudo no futuro que a gente venha a ter. É interessante saber os pacientes, as pessoas que estão interessadas em participar, para que a gente consiga agir de forma rápida quando chegar alguma coisa nova, digamos assim, e também acabar incluindo o máximo de pessoas possível no que a gente já está fazendo. Eu vou compartilhar aqui, tá, Fábio? Por favor. Tá aqui o QR Code. Você pode ir voltando para as perguntas aí. Na verdade, o que eu acho é o seguinte: todos que tiverem, tem muita parte de retina, de informação de filho que tem o diagnóstico. Eu acho que, na verdade, tem algumas informações que a gente vai discutir. Primeiro, todas as perguntas que a gente não responder agora, vocês podem mandar para o contato arroba abrafeu.org.br. A gente responde dúvidas, a gente pode responder também por lá. Então, tá, a Brafeu tem, você entrar no site, se cadastrar lá, vai ter o e-mail tudo. Eu acho que, com relação a médicos, como a doutora Cristiane explicou, a gente não consegue incluir todo mundo, mas a gente consegue ajudar com alguma informação, mas a gente precisa receber a disponibilidade do médico e a gente saber como a gente pode ajudar. Fisioterapia, também tem algumas perguntas sobre fisioterapia em outras regiões. A gente também, via Abrafeu, a gente pode ajudar, na verdade, tentar buscar uma alternativa. Não é nem sempre você consegue ter, mas já teve algumas regiões no passado que a gente a gente conseguiu colocar um fisioterapeuta especialista na face escapulohumeral para dar um treinamento e mandar algumas informações, algumas aulas, e a gente acompanha. Mas sempre tudo isso funciona se o paciente ajudar a gente, porque a gente dá informação, né? Se o paciente não ficar antenado, ligado e atrás, buscando saber se o fisioterapeuta está seguindo, aí a gente não consegue acompanhar. Então, na verdade, de novo, volta para o paciente. O paciente é muito importante. Com relação ao HC, o Felipe colocou aí, vocês podem também mandar para a Abrafeu. Para a Abrafeu. A gente tem outras perguntas aqui. Sobre venda de camiseta. A gente tem hoje, se eu não me engano, 27 camisetas em estoque. Quem quiser também para contribuir para o projeto, que o projeto, na verdade, a venda de camiseta, entenda o que é para ajudar os pacientes que não têm recursos para fazer o exame de DNA. Então, tudo que nós arrecadamos, a gente busca hoje arrecadar, somar o dinheiro para dar aos pacientes. E quem tem condições hoje, a gente consegue financiar um exame de DNA. Quem tem condições, a gente faz um exame, o pessoal lá nos auxilia a fazer os exames de DNA. Eles fazem uma avaliação
E, na verdade, a gente cobra em 10 vezes R$ 60, que são R$ 600 cada exame de DNA. É, a doutora Clara falou sobre crianças. Eu acho que quem tem crianças, filhos e querem participar, mandem e-mail. Mandem, é que eu falo, informações. Eu vou compartilhar com a doutora Clara, a doutora Cristiane e o Felipe. A gente vai compartilhar e vamos entender como é que a gente pode fazer. E aí, pode mandar e-mail para a Abrafeu, eu mando para vocês do HC ou vice-versa, mas a gente vai ter esse canal aberto. Eu acho que o resto, eu não sei se as outras perguntas são muito perguntas, se eu acho que, na verdade. Tem uma pergunta do HC de Ribeirão Preto. A doutora Cristiane está fazendo um projeto com o pessoal de Ribeirão Preto, do HC também, a doutora Cláudia. É, É, mas não é esse. Então, assim, é diferente. Não é esse aqui. Então, não, essa pesquisa que a gente apresentou, a Cláudia faz uma pesquisa que é, é de teste genético lá. Mas essa pesquisa clínica a gente está sozinho. O MOVE é só a gente. É só HC São Paulo. isso Isso aí, do né? ponto de vista, né, de estudo, de segmento desses pacientes, mas claro que a doutora Cláudia tem competência para seguir os pacientes do ponto de vista Isso, clínico, né, para isso. segui-los. São coisas diferentes, né? Uhum. Aí tem uma pediatra perguntando se tem algum remédio para aliviar a dor. Tem Tem Para. vários. vários, isso. Tem vários e a gente tem que Desculpa. identificar por que que tem essa dor também. Então, como eu disse, são várias coisas diferentes. Se é uma dor noturna, se é dor após atividade física, se é fadiga. E mesmo assim, em pacientes que têm muita dor e têm fadiga, às vezes a gente conseguir otimizar a parte respiratória, a parte ortopédica, já melhora a dor sem precisar de remédio. Então, o que eu quero responder aqui vale a pena ser avaliado com calma para decidir isso. E número dois, não quer dizer que é porque tem distrofia escapulohumeral que tem contraindicação aos analgésicos simples, tipo dipirona, paracetamol, isso pode usar. Mas eu acho que a gente tem que fazer a avaliação um pouco mais cautelosa, porque às vezes nem precisa ficar tomando remédio sempre. Show. Eu acho que eu vou responder depois todas as perguntas e eu gostaria de agora partir pela doutora Cristiane aos últimos comentários para acabar o webinar, depois doutora Clara, doutor Felipe, e a gente terminar. E todas as outras perguntas a gente responde, eu compartilho com eles, os três, para nos ajudar a responder a vocês diretamente sobre as perguntas. Mas eu queria fazer agora comentários finais e conclusão para a gente terminar o webinar dentro do tempo. Então, doutora Cristiane, a senhora começa, por favor. Muito obrigada de novo por tudo, pelo apoio, pela extensa e árdua caminhada, não é mesmo? Que a gente anda tendo. E a gente está à disposição no que vocês precisarem. E eu só queria reforçar a necessidade de uma comunidade engajada, tanto no sentido de busca de tratamento, do desenvolvimento de tratamento, e no sentido de dar um push em todas as medidas públicas que a gente pode promover. Então, uma comunidade engajada, uma comunidade forte, ela consegue muito mais. Então, inclusive, colocar os médicos para estudar. Então, isso é muito importante. Um ótimo final de semana, gente. Aí, Felipe, vocês decidem quem vai primeiro aí. Gente, Vamos na obrigado aí ordem. pelo convite. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pela disponibilidade de todos. Obrigado pela Abrafeu, Fábio aí, pela comunidade toda e para minha equipe também, que eu entrei aí esse ano para auxiliar e é uma equipe maravilhosa. Fábio, eu vou te mandar o QR Code, vou deixar o formulário por tempo indeterminado aberto, que aí a gente Ó, consegue ter essa captação em longo prazo e a gente entra em contato com as pessoas à medida que a gente puder, tá bom? eu vou subir no No site, final. então, só para vocês entenderem. Eu vou subir no site esse QR Code. Então, vai estar dentro do site da Abrafel. E aí a gente vai comunicar que quem quiser ter intenção, como a doutora Cristiane explicou, não quer dizer que você se inscreveu que vai sair amanhã no meio-dia. Tem um processo e a gente avalia. E uma das coisas, talvez, que era legal falar,
Isso é um projeto de 3 anos e o paciente tem que vir quantas vezes, talvez, para São Paulo? Tem uma pessoa do Rio de Janeiro que perguntou se poderia participar do Rio de Janeiro. Se tem alguma coisa no Rio de Janeiro, se poderia participar. No formulário eu coloco isso, né? Saber se tem disponibilidade de vir uma vez por ano para o HC, porque as visitas são anuais, uma vez por ano. Eu coloquei isso no formulário também, até para a gente entender quem é que a gente consegue chamar ou não. Por Perfeito. 3 anos. É importante que vocês voltem, que não façam a primeira e desistam, porque senão a gente faz avaliação e não consegue ter o segmento. Então já pensem nisso. É uma vez ao ano por 3 anos. É um compromisso, exato. Perfeito, Beleza. obrigado. Bom final de semana. Doutora Clara, com a senhora. Quero mais uma vez fazer o convite para as pessoas que conheçam crianças, que possam se interessar pelo estudo, de que a gente está aberto para isso. Esses dados, como eu disse, são importantes. A gente está disponível para trabalhar em conjunto. E, claro, né, meu primeiro agradecimento é, obviamente, aos pacientes. Não é fácil disponibilizar horário, viajar, tudo para contribuir para a ciência. É uma troca. A gente quer contribuir com vocês também, e eu fico muito satisfeita quando uma família e alguma pessoa colocam o seu, depositam em nós toda a confiança de poder ajudar, então isso é sempre uma honra enorme. E a gente tem muitos colegas na vida, mas encontrar colegas que são igualmente empolgados, competentes, legais, que queiram trabalhar, que estejam alinhados, é quase que um alinhamento de chakras, um cometa a cada 350 anos. E eu encontrei isso nesse grupo aqui, no Fábio, então eu sou extremamente feliz por isso. Muito obrigado. Então, agora, eu queria dizer o seguinte, queria agradecer a todos os pacientes. A Abrafeu é do mundo, né? É de todos nós, mas como encontrar esse time do HC, a doutora Cristiane, a gente conheceu, foi uma coisa até... Doutora Cari, um dia, vou contar rapidinho porque é muito interessante, me ligou e falou, tem uma pessoa que você vai gostar de conhecer. E a doutora Cristiane tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. A gente conversou, no final da conversa, ela falou, bom, e aí? A doutora Cristiane perguntou, eu falei, eu gostei, mas eu não tenho absolutamente nada para desenvolver junto. Falei, bom, Fábio, também gostei da Brafeu do projeto, e a gente se fala. E acaba que, depois de 2 anos, eu acho, a gente está aqui junto agora conversando sobre esse projeto, e ela trouxe a doutora Clara, o Felipe, todo esse time do HC, que é muito legal. E a gente quer aumentar essa turma. Eu acho que a gente tem capacidade, então vocês, pacientes, colaborando conosco, vai ajudar bastante essa jornada. E dizer que a gente é duro de matar, a gente não desiste, não. A gente vai conseguir trazer esse trabalho para o Brasil. Eu estou há 5 anos envolvido com isso, eu sou envolvido até o último fio de cabelo em tudo que é resposta, reunião, tudo que acontece. E agora eu quero dizer o seguinte: a Abrafeu, o que ela podia fazer, ela fez bastante, continua fazendo, mas quem vai fazer a diferença são essas pessoas que vocês estão olhando, e tem muito mais por trás da tela, vocês estão vendo 3 só, mas quem vai fazer a diferença agora é essa turma médica, porque a gente agora eu sou ponte. Quem vai fazer, quem vai entregar para o brasileiro esse trabalho de tratamento, medicação, estudo clínico, essa turma do HC, começando por eles, e eles vão ser o hub, ou seja, vai ser o centro de referência, mas vocês viram aí que eles são super abertos a distribuir esse conhecimento, expandir, porque no final todos nós somos brasileiros e queremos um Brasil melhor para todos nós. É um grande projeto, eu agradeço a todos pela confiança, pela paciência, por disponibilizar o tempo hoje, nesse sábado, mas e especialmente eu quero agradecer aos 3 que eu chateei pra caramba pedindo e-mail, apresentação, mas deu tudo certo. Parabéns para vocês 3, obrigado, e todo mundo que não está na tela do HC, obrigado, paciente, e estamos à disposição. Eu vou responder a todos por e-mail, especificamente, vou pôr o QR Code no site da Abrafeu, mas eu respondo por e-mail também. E obrigado quem está abrindo a possibilidade de participar. Gente, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia a todos, um bom fim de semana e vamos em frente. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Clara. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cristiana.